Então, irmãos, vamos continuar nosso estudo na Escola Dominical, falando sobre os atributos da igreja. Já estamos há algumas semanas lidando com esse assunto. E o último atributo, na verdade, também foi o primeiro, nós lidamos com o atributo da unidade da igreja. Hoje eu quero lidar com o atributo da catolicidade. E o atributo da catolicidade ele tem uma relação próxima com o atributo da unidade. São bem parecidos, parecem ter uma raiz comum, mas podem ser aplicados de maneira diferente. Talvez um mais, digamos, mais prático e o outro mais subjetivo, digamos assim. O atributo da igreja, a catolicidade. Mas antes eu quero falar um pouco, rememorar um pouco o que nós vimos no domingo passado, que foi o atributo da unidade sendo aplicado na prática. Nós vimos que partimos do princípio de que a unidade da igreja ela é pela fé, é pelo pensamento e o comportamento da igreja. Então isso une a fé e as obras da igreja que expressam um pensamento só. É o que a Bíblia fala da mesma mente de Cristo. E nós partimos do princípio, segundo o Catecismo de Heidelberg, que a fé universal e indubitável é o credo apostólico, que existe essa fé que é universal e indubitável e que é o que todo cristão deve acreditar. Não tem como ser um cristão e não acreditar naquilo que diz o que é o credo apostólico. Então tomamos o credo apostólico como uma base da unidade da igreja, da fé da igreja e, claro, lidamos com a situação de que como é que a igreja ela pode ter unidade no credo apostólico se há várias igrejas que pensam de maneira diferente até, bem diferente, e que tem o credo apostólico como um dos credos. Inclusive a diferença que entre a igreja romana e a igreja protestante. Nós vimos que é necessário analisar isso de maneira que vejamos que deve haver uma consciência real daquilo que se diz que crê. E o próprio Catecismo de Heidelberg, quando ele fala sobre quem crê no nome do Senhor Jesus Cristo, mas adora os santos ou acredita que em si mesmo estão tendo a sua salvação, aí o Catecismo diz que não, esses não creem no Senhor Jesus Cristo. E naquele momento o Catecismo está expondo o credo apostólico. Ou seja, o que o Catecismo está dizendo é que esses não têm a consciência real de que acreditam no credo apostólico. Eles não conhecem realmente o credo apostólico. Quais são as implicações de você ter o credo apostólico como credo da sua igreja? A outra é que fala sobre os níveis de unidade, que reconhecemos que mesmo igrejas que têm a consciência real do credo apostólico, elas podem ter várias diferenças. E que essas diferenças elas existem, mas elas não vão afetar a unidade da igreja enquanto a sua solidez e base, que é a igreja pertence a Cristo, ela foi salva por Ele, ela vive por meio de Cristo e assim a igreja irá viver até o final, mesmo havendo diferenças. Então chegamos à ideia de que é possível ter níveis de unidade. É claro que o nível universal e a base, podemos dizer que é a fé com o credo apostólico, mas a partir dali é possível haver diferenças, mas mesmo assim a igreja ser uma só. Mesmo tendo diferenças, ela ser uma. E aí, num aspecto mais prático, nós vimos que a consequência da unidade é a comunhão dos santos, o viver no amor de uns com os outros e a busca pela unidade. Aí vimos que, tradicionalmente, as igrejas reformadas, elas têm essa prática de buscar outras igrejas, por meio de comissões nacionais e internacionais, buscar outras igrejas para que possam ter essa unidade e, claro, baseada em certos níveis. As igrejas reformadas, elas têm várias igrejas irmãs, por exemplo, igrejas presbiterianas, e que em certos momentos vão ter certas diferenças, mas que elas se reconhecem como igrejas que podem andar juntas e caminhar nessa unidade, reconhecendo esse nível de unidade. Quando nós falamos sobre a catolicidade da igreja, há um fato que aconteceu na história da igreja que pode esclarecer um pouco isso, trazer um pouco de luz sobre a questão da unidade, da catolicidade da igreja. E isso realmente, esse fato, ele trouxe muitas discussões sobre como a igreja ela é católica.
Aqui nós estamos vendo nessa imagem uma assembleia que aconteceu em Cartago em 411. É uma assembleia de cerca de quase 600 homens que estavam discutindo um assunto. De um lado você tem os donatistas e do outro lado você tem os católicos, assim como eram chamados se chamavam e chamados pelos donatistas também. Então, o que aconteceu? Esse homem que está aí com um livro na mão, provavelmente deve ser a Bíblia, algum documento da igreja, Agostinho, bispo de Hipona. Ele foi um homem que se levantou contra os donatistas, que foi um tipo de facção religiosa na história, que se levantou contra a catolicidade da igreja, porque o que aconteceu é que o imperador, que estava Diocleciano, ele estava perseguindo cristãos, mais ou menos terceiro e quarto século, entre terceiro e quarto século. Ele estava perseguindo cristãos e alguns sacerdotes, bispos, eles foram acusados de entregar certos documentos da igreja, certas coisas que pudessem revelar coisas da igreja ao imperador. Então esses homens, eles foram acusados de traição, e aí esse grupo, encabeçado por Donato, por isso donatistas, esse grupo, ele realmente se opôs fortemente à ordenação desses homens que estavam sendo acusados de traição contra a igreja. Eles queriam desconhecer todo e qualquer ato daqueles homens do seu ofício. E aí, uma das discussões que pairou esse assunto de se deveriam ser reconhecidos os ofícios desses homens traidores da igreja ou não, era o batismo. Se o batismo que eles tinham realizado, nas pessoas que eles tinham realizado, deveria ser reconhecido pela igreja ou não, já que eles foram acusados de traição. O que aconteceu nessa discussão é que Agostinho, ele se levantou contra esse pensamento de que, mesmo eles sendo acusados de traição, e realmente é possível que eles tenham sido traidores, e eles não, no seu ofício, eles não poderiam ser desconhecidos. Os atos do seu ofício, e aí o batismo, não poderia ser desconhecido e desconsiderado, porque os atos do seu ofício, dos sacramentos, eles não repousam na pessoa que administra, mas no próprio sacramento, na própria palavra do Senhor Jesus. Então, se o batismo foi feito em nome da Santíssima Trindade, esse batismo deveria ser aceito, mesmo quando feito por esses traidores, esses homens que foram tirados da igreja. Aí houve essa assembleia de Cartago, que se reuniu 270 e alguma coisa donatistas contra 260 donatistas contra 270 e alguma coisa da igreja em geral. Eles se reuniram para debater sobre esse assunto, e aí houve consequências em relação a isso, é que a igreja ela reconheceu oficialmente por meio de sínodos que esse grupo, os donatistas, eles eram um grupo faccioso e que estava quebrando a catolicidade da igreja. Eles estavam quebrando esse atributo, ofendendo esse atributo da catolicidade. Então, a igreja era a maneira como os donatistas falavam sobre a igreja, o catolicismo da igreja, é de que a igreja era a igreja imaculada dos mártires, ou seja, os donatistas, era a igreja sem defeitos, imaculada, essa igreja versus a igreja contaminada pelos traidores. Era assim como eles estavam se colocando, eles estavam dividindo a igreja e reconhecendo que essa igreja era realmente a igreja, os donatistas, era a igreja, enquanto que todos os outros eram um tipo de falsa igreja contaminada por traidores. O Sínodo Geral do Ocidente em Arles, em 314, já havia decidido sobre isso. A reunião, a assembleia, essa Assembleia Geral do Ocidente já veio depois de uma discussão realmente que não tinha fim. E esse sínodo declarou que a ordenação de um bispo traidor ela é válida,
no sentido de que os seus atos da ordenação eles são válidos. Ele reprovou a prática de rebatizar quem tivesse sido batizado por um herege. Agora, esse sínodo decidiu isso. Não foi fácil para essa decisão, porque homens, reconhecidamente homens santos de Deus, que têm uma fé católica, eles realmente falaram sobre rebatizar. Orígenes, Tertuliano e um outro bem conhecido, eu estou me esquecendo do nome dele agora, falou sobre a doutrina da igreja, até falei o nome dele aqui, Cipriano. Cipriano, ele falou que deveria sim rebatizar aqueles que foram batizados por hereges. Mas aí é que onde vem, por que esses homens estavam falando em rebatizar os que tinham sido batizados por herege? Porque no contexto de Cipriano e Tertuliano, é que havia heresias que realmente elas influenciavam no batismo. A heresia do montanismo, um tipo de heresia que surgiu logo no primeiro século contra a doutrina da Trindade, falava que o Montano, ele se levantou dizendo que ele era o Espírito Santo, que era o verbo, a palavra inspirada. E muito do pentecostalismo hoje vem influenciado por essa heresia que vem desde o segundo século, na verdade. Então, esse Montano, ele falou sobre isso. Houve outras heresias também, o nestorianismo também no segundo século, e que essas heresias elas influenciaram na forma do batismo. Por exemplo, os montanistas, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e em nome de Montano, como se fosse o próprio Espírito Santo. E aí, o que é que aconteceu? Esses homens, eles se levantaram dizendo, nós não podemos reconhecer esse batismo. Esse não é o batismo cristão. E aí eles rebatizavam, que na verdade não era um rebatismo, era o próprio batismo acontecendo, porque não reconheceram aquele batismo. O termo católico, ele é um termo grego, católicos, que significa universal ou geral. Esse é o princípio do termo católico, que é olhar para a igreja como se fosse um todo. Quando você vê a igreja, você não vê essa congregação neste lugar, aqui, neste momento, mas você olha para a igreja de Cristo como sendo a igreja de um todo, desde o início, de quando Cristo começou a reunir a sua igreja. Por isso há uma semelhança muito grande com a unidade. A unidade é para dizer que nós preservamos essa relação com Cristo. A catolicidade é a expressão dessa unidade, de que a igreja ela expressa a sua unidade na história da humanidade, em várias épocas, vários povos, em várias regiões. Esse termo não aparece na Bíblia. Ele foi usado pela primeira vez, o termo católicos do grego, ele foi usado pela primeira vez por um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Ele viveu de 35 até 108 depois de Cristo. Então, veja a proximidade de Inácio de Antioquia. Ele sucedeu o apóstolo Pedro na igreja em Antioquia. Ele foi pastor lá, quando era o pastor, o apóstolo Pedro. Ele era amigo pessoal, trocou cartas com o apóstolo João. E aí ele disse essa frase. Primeiro ele disse que onde estiver o bispo está o povo. E aí a sequência dessa frase é: onde estiver Cristo Jesus, ali estará a igreja católica. Isso no primeiro século, né? Ele disse isso no primeiro século, entre o primeiro e o segundo século. Ele disse isso, claro, os católicos romanos vão dizer que ele está falando da igreja católica romana. Mas ele não está falando da igreja católica romana. Exatamente. Ele está falando com relação à igreja de Cristo expressando a sua unidade. Esse foi o termo usado pela igreja a partir de então para falar contra as heresias. A igreja se unia como uma igreja só, expressando a sua catolicidade. Dizia que era a igreja católica. E aí as heresias como montanistas, arianos, donatistas, que foram aparecendo, esses grupos facciosos e hereges, eles eram confrontados exatamente com o atributo da catolicidade.
Você não pode se considerar o grupo especial da igreja, porque a igreja de Cristo ela é católica. Não existe esse grupo especial da igreja de Cristo. Não há espaço para isso. Constantino e Teodósio oficializaram a igreja como católica, a igreja católica, como a igreja oficial do Estado. Na verdade, primeiro Constantino, o Edito de Milão, ele reconheceu o cristianismo não como religião oficial, mas como uma religião possível, e aí ele acabou com uma perseguição aos cristãos. E Teodósio, anos depois, 380, ele com um edito, um ofício de imperador, eles são 2 imperadores, ele oficializou a igreja do Império Romano como sendo a igreja católica. E aí, nós sempre, quando nós olhamos para esse termo católico nos primeiros séculos, nós temos que olhar para aquilo que era ensinado em termos de atributo da igreja. Que a igreja ela era católica, ela não era montanista, a igreja ela não era ariana, a igreja ela não era donatista. A igreja ela tinha em várias regiões, em vários lugares, portanto era católica. O que nós entendemos sobre catolicidade da igreja é que, historicamente, ela não representa uma denominação, nem uma parte da igreja. A catolicidade da igreja fala da igreja como um todo. Como eu falei, é a expressão da unidade da igreja. E a unidade da igreja é que todos que estão verdadeiramente em Cristo, independentemente de onde ele esteja, da época em que ele esteja e do que é que ele fala, do que é que ele vive. Todos são um em Cristo. Não tem essa de um grupo especial dentro da igreja. Não existe isso. Isso fere a catolicidade da igreja. A catolicidade da igreja também representa, como eu disse, a expressão da unidade, mas há aspectos que a igreja reconhece que a catolicidade pode ser vista. Há o aspecto do lugar, do tempo e da cultura, que são as dimensões dessa catolicidade. Conforme o ensino histórico da igreja, a catolicidade não repousa numa instituição. A igreja católica, ela, na época da Reforma Protestante, ela acusou os protestantes, os reformadores, de estar indo de encontro à igreja católica. Só que ela usava o termo católico para se referir à igreja de Roma. Isso em si já é uma contradição, porque a catolicidade da igreja fala de que a igreja não está restrita a um lugar, nem a uma instituição. A igreja ela é geral, lembra do sentido católico, que é o sentido de como um todo. Então, o próprio termo igreja católica romana já é contraditório. Não pode ser católica se ela é romana. Não existe isso. Então, o ensino histórico da igreja católica é esse. Foi esse o ensino que os pais da igreja, que a igreja católica romana diz que eles estavam defendendo a igreja católica romana, mas na verdade eles estavam defendendo a catolicidade da igreja, nós podemos usar contra a igreja católica romana. A catolicidade da igreja, ela ressalta o senhorio de Cristo sobre o universo e sobre a igreja. Ou seja, é o pensamento, o fundamento da catolicidade da igreja, é de que Cristo, ele é tudo em todos. É assim como nós vemos o fundamento. Você tem aspectos da catolicidade, ou seja, quanto ao lugar, quanto ao tempo, quanto à cultura. Esses são aspectos da catolicidade. Você vê a igreja se expressando em sua unidade nesses aspectos. Mas qual é o fundamento da catolicidade? Onde repousa a catolicidade? O fundamento da unidade é que todos que estão em Cristo estão salvos por eles e, portanto, recebem todas as bênçãos dele. A sua santidade, a sua justiça, a sua perfeição, essa é a unidade da igreja. Todos são um em Cristo. Mas a catolicidade, ela vai além disso. Porque a catolicidade fala que Cristo não é só Senhor da igreja, mas que Cristo é Senhor do universo. É assim como se expressa a catolicidade. O fundamento. Para dar exemplos sobre como essa catolicidade ela acontece e na história da igreja como ela de fato foi destacada, esses aspectos, Agostinho ele refutou os donatistas, já vimos essa história, que ele refutou os donatistas, por exemplo,
vocês podem excomungar aqueles que não estão de acordo com vocês na região em que vocês estão, que era no norte da África. Vocês podem excomungar. Vocês podem não reconhecer o batismo daqueles que estão na região do norte da África, na região de vocês. Mas vocês não podem desconhecer e não podem se intrometer no batismo e nos ofícios que estão em outros lugares. Então vocês não são católicos. A igreja que vocês estão defendendo não é católica. Por quê? Porque o que vocês estão defendendo, a expressão da igreja nos sacramentos, se restringe apenas a um lugar. Portanto, vocês estão ferindo o catolicismo, a catolicidade da igreja. Há também um aspecto temporal, e que os reformadores eles refutaram a Igreja Católica Romana, que quando a Igreja Católica Romana se levantou contra os reformadores dizendo que eles estavam indo de encontro à Igreja Católica, os reformadores responderam da seguinte maneira, que nós estamos indo contra a instituição da Igreja Católica Romana, mas nós estamos, como Igreja Católica, de acordo com a linha do tempo a partir dos apóstolos. Onde é que está a nossa base? Onde é que está o nosso ensino? Os reformadores responderam à Igreja Católica dizendo que o nosso ensino e a nossa base não está numa instituição, mas está no ensinamento dos apóstolos. E, portanto, nós é que somos católicos. Nós estamos expressando a catolicidade da igreja conforme o tempo. A igreja em seu tempo ela é a mesma, é a igreja de Cristo. E ela se expressa no ensino. E contra a Igreja Católica Romana estava dizendo, vocês que estão quebrando a catolicidade da igreja. Vocês é que não são católicos, que estão se restringindo a um tempo. A cultura, a missão, o impulsionamento da missão na época da reforma e pós-reforma, lembre-se que até essa missão chegou ao Brasil, chegou aos índios. A missão da reforma que chegou ao Brasil, por exemplo, por meio dos franceses, muitos enviados por João Calvino, educados por ele, essa missão que chegou ao Brasil mostrou claramente que a Igreja de Cristo ela é uma só, independentemente da sua cultura, da sua fala, da maneira como ela entende as relações sociais. Ela é uma só. E aí as missões da reforma e pós-reforma, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, isso mostra que a igreja independe da sua cultura para ser igreja. Cristo ele mostra que a sua igreja ela fala várias línguas, ela é de vários povos. E aí vamos para Apocalipse, que vai confirmar que diante do Cordeiro estarão quem? Vários povos, de várias línguas, porque a igreja ela é católica. Ela é católica. Até os índios, vemos índios na história da igreja aqui no Brasil que foram convertidos. O índio Poti, eu ainda não vi o cimento, a marca de cimento Poti aqui. Mas no Nordeste é muito forte essa marca. Poti foi um índio que se converteu ao protestantismo por meio da missão reformada, que aconteceu em Guanabara, entre os índios. Qual é então a base bíblica para reconhecermos tudo isso, esses aspectos da catolicidade da igreja, em geográfico, temporal e cultura? Nós encontramos, podemos falar sobre mais textos, mas encontramos o apóstolo Paulo falando em Gálatas 3, 26 a 29, quando diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quem é que foi batizado em Cristo? Aí o apóstolo Paulo vai falar, não há em Cristo, não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, entrando no contexto social em que havia escravos e senhores, não há macho e fêmea, as próprias distinções sociais entre homem e mulher, não há isso, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um só. Ou seja, a igreja é católica. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha o tempo da igreja. Paulo remonta a igreja a Abraão aqui. De que todos são filhos e descendentes e herdeiros de Abraão. Portanto, a igreja ela é católica no seu tempo, na sua região e na sua cultura.
Eu falei sobre o fundamento da catolicidade. Esses são os aspectos da catolicidade. Mas há um fundamento que eu falei, que esse fundamento ele está relacionado ao senhorio de Cristo. E como é que nós entendemos a catolicidade da igreja relacionada ao senhorio de Cristo? Nós podemos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 18. Em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18, o apóstolo Paulo ele vai unir o senhorio de Cristo sobre o universo com o senhorio de Cristo sobre a igreja, que é, na verdade, um senhorio só. Cristo é Senhor de tudo. E como ele é Senhor de tudo, a igreja dele é católica. Ela está em todos os lugares, ela está em todas as culturas, claro, de maneira geral, nas culturas e tempo. Fala assim o apóstolo Paulo: qual é a imagem de Deus invisível, falando sobre Cristo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora, ele está falando aqui sobre o senhorio de Cristo em toda a criação. Tudo foi por meio dele e tudo foi para ele. Para glorificar e exaltar a segunda pessoa da Trindade como Filho. Só que Paulo ele vai além agora. Esse senhorio de Cristo sobre o universo, ele se reflete também no senhorio sobre a igreja. Porque diz assim no verso 18: e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo está dizendo que ele tem preeminência na criação, mas tem preeminência também na igreja. E que esse senhorio de Cristo na criação vai se refletir no seu senhorio sobre a igreja. Efésios capítulo 1 fala de modo mais claro ainda sobre o senhorio de Cristo no universo, que se reflete na igreja. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, ou seja, sobre tudo, acima de tudo. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E aí, tudo que está na criação está sujeito aos seus pés, debaixo do senhorio de Cristo. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Que o Pai não só deu a criação a Cristo, aos seus pés, como Senhor, mas que Ele deu também à igreja. E que por meio do seu senhorio na igreja, Ele vai também governar a criação. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, onde está baseado o atributo da catolicidade da igreja? Está baseado no senhorio de Cristo sobre todo o universo. E se Ele é Senhor de todo o universo, a igreja vai se espalhar nesse universo. Em todos os povos, todas as línguas, em todas as culturas, na linha do tempo, em todo o tempo, em toda a região. A plenitude da igreja. Será que esse é o entendimento da nossa confissão? É a maneira como nós confessamos a respeito da catolicidade da igreja? Nós podemos ler o que diz a Confissão Belga, artigo 27. O que diz a Confissão Belga no artigo 27? Cremos e professamos uma única igreja católica ou universal, que é a santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo, lavados por seu sangue, santificados e selados pelo Espírito Santo. Aqui ele está falando da relação entre a catolicidade e a unidade. Aí ele vai mais. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Ora, o que diz que a igreja existe desde o princípio? É que Cristo é Senhor desde o princípio e que Ele é um Rei que nunca deixará de ter súditos. Por conta disso, a igreja ela é católica. Está em todos os lugares, em todo o tempo, em toda a cultura. E aí diz:
Essa igreja, a Santa Igreja, é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça, aos olhos do homem, muito pequena e quase extinta. Assim, no perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não adoraram joelhos a Baal. Além disso, essa Santa Igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade em um único e mesmo Espírito pelo poder da fé. A Confissão de Fé de Westminster também fala sobre isso. A Confissão de Fé de Westminster também fala sobre a catolicidade da Igreja e da maneira como nós vimos no princípio bíblico do reino de Cristo. Ela também traz a catolicidade da Igreja a partir desse princípio. Ela diz, no capítulo 25, no primeiro parágrafo: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sobre Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Isso vai diretamente aos textos que nós lemos em Colossenses e Efésios. Ou seja, Cristo como Senhor de uma igreja católica, porque Ele é Senhor de um mundo geral, o Senhor de tudo. A igreja visível, que também é católica universal sobre o Evangelho, não está restrita a uma nação, como antes sob a lei. Consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Aqui, mais uma vez, que a igreja ela representa, ela está dentro. Às vezes as pessoas falam que a igreja é o reino de Cristo. Isso é possível falar assim, mas a maneira mais detalhada e apropriada de falar é que a igreja ela está dentro do reino de Cristo. Porque o reino de Cristo é mais do que a igreja, é maior do que a igreja. Então, a catolicidade da igreja, dentro desse princípio, de que Cristo ele é o rei do universo e, portanto, a sua igreja vai se espalhar pelo universo, no tempo, na cultura e na região. Isso quer dizer que nós abrimos as portas para um ecumenismo religioso e abrir as portas para o mundo inteiro e dizer, vamos todos juntos andar porque a igreja de Cristo é católica. É claro que não. Porque, na verdade, a catolicidade da igreja, como expressão da unidade dela, ela representa uma porta estreita, e muito estreita. Por que estreita? Porque a igreja ela é católica naqueles que se submetem ao reino do Senhor Jesus Cristo, ao Rei Jesus Cristo. Ela é católica sim. Então não é que Cristo é Rei do universo, então a igreja é o universo. Não. A igreja é aqueles que reconhecem que Cristo é o Rei do universo. Ele reina sobre o universo. Portanto, ela é católica dessa maneira. Não é uma porta larga, mas na verdade é uma porta estreita. A igreja de Roma, ela trata a catolicidade como se fosse uma porta larga. Mas isso é o contrário. A porta ela é estreita porque somente aqueles que reconhecem o reino de Cristo e eles podem de fato fazer parte da igreja católica. Com isso eu termino o atributo da igreja, a catolicidade da igreja. Queria então deixar o espaço para uma ou duas perguntas ou comentários, se os irmãos quiserem assim. Pode terminar isso aí. Vai que alguém faz uma pergunta